Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Lício Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais, continuarmos aqui atualizadas junto ao universo das ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, queria trabalhar um pouquinho aqui sobre um PL que tem dado o que falar, que é o PL 2234 de 2022, PL que versa sobre jogos de azar. Então, só para nós contextualizarmos a questão, foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, foi para o Senado e, portanto, a CCJ do Senado aprovou o projeto que libera jogos de azar, mas em quais modalidades? Então, isso é um ponto que precisa ser bem trabalhado. Não é qualquer jogo de azar, tem algumas modalidades específicas e essas modalidades estão aí na tela e também estão no projeto de lei. Jogos de cassinos, então repara, esses cassinos eles devem ser credenciados por leilões públicos e poderão operar em complexos integrados de lazer. Então não pode ser assim também, tem tudo dentro de um contexto específico. Jogos de bingos, né, que podem ser oferecidos apenas em casas de bingo permanentes, com licenças válidas por 25 anos. Então, as famosas casas de bingo que nos anos 90 estavam bombando no Brasil como um todo. Jogos de videobingo, jogos online também, evidentemente. Jogo do bicho, né? Bem famoso aí. Que, reparem, né? Também terão que ter licença de 25 anos concedidas a empresas com recursos suficientes para suas obrigações. Então, repara aqui, vamos dar todo o contexto, vamos dar toda a estratagema, digamos assim, da prática e aquilo que nós trabalhamos também na lei de contravenções penais. Então, isso é uma perspectiva que tem que ficar bem clara de quais são as modalidades, portanto. Então, quem é que pode jogar? Claro, né, gente? Só maiores de idade podem jogar. Menores não podem acessar locais credenciados para jogos que não podem ter máquinas de jogos na parte exterior, né? E os apostadores, eles terão 90 dias para reclamar o prêmio. Então, isso é só para vocês perceberem como o apostador, ele, portanto, é protegido. Quem pode jogar, quem não pode. E aí? De acordo com o PL, pessoas jurídicas, pessoas com compulsão em jogos, registradas no RENAPRO, pessoas interditadas judicialmente por vício em jogos, os insolventes, claro, com dívidas maiores que o patrimônio, pessoas ligadas a empresas de jogos, agentes públicos de órgãos fiscalizadores de jogos. O grande problema aí é verificar isso na prática, né? Como é que você vai saber que o indivíduo que está entrando lá, ele é um agente da fiscalização? Então, tem toda aquela perspectiva. Como é que você vai saber que o indivíduo ali é insolvente? Como é que você vai saber que aquele indivíduo ele é viciado, por exemplo, em prática de jogatina? Então, isso evidentemente vai ser verificado a posteriori, tem que haver uma fiscalização dentro disso. Mas é claro que isso precisa ser analisado, é claro que isso precisa ser verificado dentro das perspectivas aí a posteriori. Beleza? Consequências penais. Isso tudo vai trazer, evidentemente, uma consequência de cunho penal. Até porque, por exemplo, jogo do bicho, contravenção penal, e outras coisas mais, né? Como é que isso vai acontecer? A primeira coisa é a revogação de leis anteriores, né? Então, a lei de contravenções penais, por exemplo, vai ter que ser observada de uma outra forma. Regulamentação e penalidades específicas, claro, multas, encerramento de atividades, sanções administrativas, isso vai depender, evidentemente, da situação. Penalidades, né, por práticas fraudulentas, a legislação vai ter que verificar a proteção dos apostadores. Então, reparem que anteriormente eu já trouxe uma informação do próprio projeto de lei dizendo aí da proteção dos apostadores, né, que poderão reivindicar o prêmio naquele período, naquele prazo. Então, tudo isso precisa ser resguardado, portanto. Proibição de participação para certos indivíduos, nós já vimos. E aqui uma coisa que traz um cunho penal muito grande, né? Responsabilidade das empresas, não só de cunho penal, mas cunho cível também, né? Então, isso tudo precisa, portanto, ser trabalhado, precisa ser diagnosticado e precisa ser verificado.
quais os desafios para você, advogado, para você, advogada? A primeira coisa, interpretação vaga da lei. Então, repare que há uma ideia muito hoje, né, evidentemente, muito, como é que nós podemos dizer, muito ampla da interpretação. Então, muitas coisas precisam ser ainda trabalhadas, precisam ainda ser pensadas, precisam ainda ser verificadas. E claro que isso acaba vindo ao encontro de concepções voltadas para a hermenêutica, portanto. Então, você tem que ficar, evidentemente, ligada nisso. Prova da exploração. Tem que demonstrar que o acusado estava efetivamente envolvido na exploração de jogos de azar ali na prática, o que acaba sendo um grande desafio. Então, é um desafio que você, advogado, advogada, terá de enfrentar na prática, portanto. E a argumentação de inconstitucionalidade. Alguns advogados optam por argumentar a inconstitucionalidade das leis de contravenções penais que tratam dos jogos de azar. Então, esse outro ponto que precisa ser, portanto, trabalhado e difundido, né? Desafios. Além disso, eu gosto sempre de trabalhar as estratégias defensivas, sobretudo você, advogado, sobretudo você, advogada. Então, você tem que ter foco na individualização da conduta, ou seja, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância, cada circunstância é uma verificação e, claro, direito não é matemática. Então, portanto, cada caso tem que ser analisado ali na sua efetividade, nas suas circunstâncias. Segundo, análise técnica da acusação. Advogados especializados em direito penal têm a tarefa de analisar minuciosamente as evidências apresentadas pela acusação. Isso, portanto, inclui questionar a validade de método de provas e coletas. Então, evidentemente que você terá esse desafio, portanto, na prática. E exploração de alternativas jurídicas. Por exemplo, em alguns casos é possível explorar alternativas legais para a acusação, como a negociação de penas ou acordos para evitar processos mais longos e penas mais severas. Então, tudo isso acaba sendo um grande desafio para você pensar na prática. É claro que é tudo muito novo, é claro que é tudo muito incipiente, mas você já deve se preparar para as questões vindouras. Pensa sobre isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar um link do curso de Direito Penal aqui da professora Cristiane Dupré, o link na minha descrição. Certamente esse curso vai te ajudar muito aí a entender toda essa construção penal e da legislação penal. Fica com Deus, beijo muito grande, até o próximo vídeo, nunca se esqueça, avante sempre.